Olá, quero compartilhar com você uma palavra de Deus para sua vida. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Você sabe o que realmente é ser forte? O que significa essa palavra forte no contexto bíblico, no contexto em que Deus, ele disse para Josué ser forte, corajoso? Será que esse ser forte se implica a força física? Será que esse ser forte significa anular as suas dores? Será que esse ser forte significa você engolir o choro? Será que esse ser forte que Deus falou com Josué significa ele esquecer daquilo que ele está vivendo, do seu momento de dor, de perca, de angústia? Será que Deus está pedindo para Josué deixar de ser humano? De sentir? Não. Esse ser forte que Deus fala ali com Josué é sobre confiança e fidelidade. Deus não estava exigindo de Josué que ele deixasse de sentir a dor, deixasse de chorar. Deus, ele estava falando com Josué, lembrando a Josué, Josué, eu estou contigo. Assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. Eu não te abandono. Nos momentos de alegria, eu sou contigo. Nos momentos de tristeza, eu sou contigo. Nas angústias, eu sou contigo. Nas batalhas, eu sou contigo, Josué. Deus, ele lembrou isso para Josué, quando ele disse, seja forte e corajoso. É para Josué confiar em Deus. É para Josué manter a sua fidelidade a Deus. É para que Josué não se paralisasse em meio ao momento que ele estava vivendo, em meio à situação, à angústia, a falta do líder ali presente, o líder Josué, a referência dele. Josué tinha um elo com Moisés. Josué estava se sentindo aflito, angustiado, entristecido. Muitas das vezes pode ter causado tantos pensamentos confusos na mente de Josué. E Deus, ele lembra a Josué, você tem um propósito, Josué. Você tem uma missão, você foi chamado, você foi escolhido, foi separado para um propósito. Você precisa prosseguir. Você não pode permitir que essa dor te paralise. Você não pode permitir, Josué, que essa dor faça com que você desista dos seus sonhos, faça com que você não tenha mais um convívio com o seu propósito. Não tenha mais disposição ou disponibilidade para viver o que eu tenho para você, Josué. Então, esse chamado de Deus com Josué foi apenas para lembrá-lo, para trazer Josué a confiança, a permanência, a continuidade, mesmo em meio à dor. Não significa que Josué não iria mais sentir a falta de Moisés. Não significa que Josué não iria mais sentir a dor, nem ter as lembranças do convívio com Josué. Josué poderia sim se permitir ter essas lembranças, poderia sim se permitir chorar, poderia sim se permitir lembrar de Moisés, mas ele só não podia se permitir parar. Ele só não podia se permitir desistir, abrir mão do seu propósito. E a palavra de Deus para a tua vida nesse dia, eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual foi a sua perca, independente, Deus, ele conhece. Independente, Deus está contigo a todo momento, a todo instante. E a palavra que ele diz nesse momento, você vai permitir que o Espírito Santo exerça o papel dele na sua vida? Você vai permitir que o Espírito Santo exerça o papel, a função que só ele pode exercer? Que qualquer ser humano que tente trazer para a sua vida esse conforto, esse consolo, essa alegria, essa paz que você precisa, nenhum ser humano pode conseguir. Mas o Espírito Santo de Deus, ele pode. E ele só precisa que você libere esse acesso. Você diga, eu quero ser consolada, eu quero ser consolado, eu quero dar continuidade ao propósito. Eu quero viver os sonhos de Deus para minha vida. O amigo, o Espírito Santo, só está esperando a sua decisão. Dizer, Espírito Santo, Consolador, me consola. Espírito Santo, traz o alívio sobre a minha vida. Eu sei que essa dor, eu sei que essa ausência pode
não ser totalizada, mas ela pode ser aliviada, ela pode ser acalmada, ela pode ser transformada. E essa transformação, só o Espírito Santo de Deus tem o bálsamo, só o Espírito Santo de Deus tem a capacidade de fazer você se levantar em meio ao luto, de fazer você se erguer em meio ao luto. Só o Espírito Santo, ele consegue. E você chorar nos momentos em que você vier e as lembranças. Isso não significa fraqueza. Isso não significa falta de fé. Isso não significa que você não aceitou. Isso não significa que você está questionando. Se permita. Se permita viver o seu momento. Você não tem que viver de aparência. Você não tem que viver como os outros esperam que você viva. Você tem que viver a sua maneira. Cada um tem os seus limites, cada um tem o tempo certo de superar tal situação. Não tem como compararmos a perca de um com a perca de outro. Não tem como colocarmos na balança e medirmos sentimentos de ninguém. Deus, ele contempla seu coração. Ele conhece seus limites, ele te entende, ele te compreende e ele apenas diz: continua. Continua, pois eu sou contigo, por onde quer que andares. Permaneça confiando, permaneça sendo fiel, que eu estarei contigo. Foi o que Deus disse para Josué. Foi o que Deus liberou sobre a vida de Josué, para que ele continuasse. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus renove as suas forças. Que Deus te ajude nesse momento difícil que você possa estar enfrentando. E lembre-se, nem sempre engolir o choro vai determinar a sua força. Até porque engolir choro não significa ser forte. Ser forte significa confiar em Deus, significa ser fiel, significa continuar. Mesmo chorando, é continuar, mesmo em meio à dor, sabendo que o Consolador dará forças necessárias para você prosseguir no seu propósito. Que Deus abençoe sua vida.